Rivotril dá Alzheimer? Assista esse vídeo com um dos temas mais controversos e mais importantes dentro da psiquiatria. E aí pessoal, eu sou o Dr. Labinas, eu sou médico psiquiatra, seja muito bem-vindo ao meu canal. Hoje eu vou falar sobre o remédio psiquiátrico mais prescrito do mundo e a droga mais prescrita do mundo, o clonazepam, conhecido como Rivotril. Então você precisa compartilhar esse vídeo com seus familiares, com seus amigos, já aproveita, curte e se inscreva aqui no meu canal para receber conteúdos da área da saúde mental, conteúdos muito atualizados e muito bons sobre saúde mental e transtornos mentais, tá ok? E hoje então eu vou falar sobre o papel do Rivotril e o que os estudos mostram sobre esse tema tão importante. Rivotril é o remédio mais prescrito do mundo. Os outros benzodiazepínicos, como o diazepam, como o alprazolam, estão entre as drogas mais prescritas no mundo. E você tem que entender, de fato, ele causa Alzheimer. Até nas minhas playlists e conversando com outros médicos, outros amigos, psiquiatras, neurologistas, eles falam que muitas vezes eles falavam que não causava, depois falavam que causava, ficava mudando. Ou seja, o que acontece de fato? Tem ou não tem relação? Então, eu vou dar a resposta para vocês, é que até o momento não se sabe. Não se sabe se ele causa ou não causa. Teve um estudo canadense, e eu vou mostrar para vocês por que não se sabe e o que na verdade esses estudos todos mostram, tá? Eu estou falando da relação do Alzheimer com o uso de benzodiazepínico. E em 2014 saiu um estudo canadense muito bem descrito, mais de 9 mil pacientes, mostrando que sim há evidência de que causa Alzheimer. Naquele estudo havia alguns vieses, era um estudo que não estava tão bem delineado, mas era um bom estudo, mas tinha certos vieses. Em seguida, alguns brasileiros, eles fizeram um estudo muito bom, uma meta-análise. A meta-análise é um estudo que reúne vários estudos e eles conseguem encontrar o público-alvo daquilo que eles querem, tirar os seus vieses e darem uma robustez ao estudo, a significância que ele traz. Então esses brasileiros fizeram essa meta-análise mostrando que também havia relação do uso de Rivotril com o desenvolvimento de Alzheimer, ou seja, mais um ponto falando sobre isso. E aí nós ficamos muito baseados nesses estudos e começaram a ouvir alguns estudos falando o oposto. Alguns estudos que não eram tão bons, até que, há cerca um pouco mais de 2 anos atrás, saiu um estudo dinamarquês, que eles acompanharam uma população, um estudo de corte, que eles acompanharam mais de 20 anos uma população, que era de mais de 260 mil pessoas. E eles mostraram que essa pessoa que havia feito uso de um clonazepam até o uso contínuo dele e de outros benzodiazepínicos, inclusive, se não me engano, colocaram até Zolpidem nesse estudo, eles não viram associação com a doença de Alzheimer. Não houve associação. E mais, esse estudo ainda viu que pareceu haver um fator de proteção do uso desses remédios em pessoas que tinham depressão e ansiedade. Ou seja, não só não causava, como poderia ser algo protetivo. Até que, em 2021, saiu um estudo em que eles avaliaram por meio de exames de imagem o hipocampo, que é a região mais afetada pela doença de Alzheimer. Eles avaliaram o hipocampo de uma população que havia feito uso do remédio e viram que não só não tinha relação, como também havia uma melhora, um aumento dessa região hipocampal, como se o uso dos remédios de fato melhorassem a doença de Alzheimer. Interrogação, pessoal. Isso acontece dentro da medicina, existem coisas que são obviamente sabidas e muito bem descritas, mas há temas que são controversos e o Rivotril, infelizmente, caiu nesse rol. Até o momento não se sabe, então não podemos afirmar que ele causa, como não podemos afirmar que ele não causa Alzheimer. Tá? Esse é o grande ponto. Outros estudos têm que vir, outros estudos virão e aí vão começar a nortear mais para um lado ou mais para o outro. Claro que sempre em estudos robustos, muito bem feitos e delineados, como esses que eu falei aqui para vocês. Isso significa que o clonazepam, então, pode ser utilizado com tranquilidade? Não. Sempre faça uso do remédio sob prescrição médica. Sempre seja crítico quando você está usando o medicamento e não fique fazendo uso sem ser com acompanhamento regular. Afinal, não se sabe quais são os riscos para a doença de Alzheimer que ele pode acontecer. Então, se você está fazendo uso do remédio e ele tem te ajudado, mas muitas vezes você tem deixado de fazer o acompanhamento correto, vai lá, marca a consulta de novo com o seu médico, conversa com ele sobre o tema, explica para ele a sua demanda, tá? Então é importante que isso não seja feito de um uso abusivo. Afinal, ele é o remédio mais prescrito do mundo. E a gente tem que entender que insônia não é a doença mais comum no mundo, nem a ansiedade, nem a depressão. Estão entre as mais, mas não seriam
esse remédio o tratamento adequado para esses transtornos. Então há uma discrepância muito evidente. Tem muita gente que talvez esteja tomando o remédio sem necessidade de tomá-lo, ou então tendo outros remédios melhores, sem tanto risco, para fazer o uso. Entendeu? Então essa é a crítica que você tem que ter em relação ao seu tratamento e sempre pontuar isso para o seu médico e se vinculando para que você consiga manter uma saúde física e mental adequada. Além disso, o clonazepam, ele também em vigência do uso, pode dar alterações de atenção, de memória, pode dar falta de concentração, pode dar desequilíbrio. Então, algumas pessoas que estão em uso, elas podem, por exemplo, ter dificuldade em dirigir porque sente um pouco de sono, ou então fica mais desatenta, mais dispersa. Essa atenção dividida também não fica legal, mas isso é em vigência do uso. E isso é uma coisa. Ter uma doença grave, crônica, progressiva e irreversível é uma outra coisa, que aí seria o Alzheimer. Então isso o clonazepam causa em vigência do uso. O Alzheimer é o que eu falei, a gente não sabe. Além disso, tem outros potenciais riscos do uso do clonazepam. Ele causa dependência. É um remédio que causa efeito de descontinuação, ou seja, quando você tira abruptamente, você pode ter efeitos como insônia, sono excessivo, dor de cabeça, dificuldade de concentração, irritabilidade, náusea, vômito, tremores. Também é um remédio que pode causar dependência, que faz parte disso, a tolerância, né? A tolerância que faz parte da dependência. Ou seja, conforme você vai tomando, pode acontecer, é um risco de você ter que aumentar a dose para fazer um efeito que fazia anteriormente. Então esse é um outro risco do clonazepam que precisa sim ser mitigado. Então tenha cuidado nessas coisas. E há um outro ponto, o clonazepam é uma das grandes causas de queda em idosos, levando à mortalidade. Então muito cuidado com o uso nessa população, ainda mais com doses mais altas ou então sem um acompanhamento regular pelo médico, porque aumenta sim o risco de mortalidade. Então essas são as ponderações que a gente tem que fazer. Claro, isso não tem a ver com Alzheimer, mas são ponderações que eu acho muito dignas de fazer para você. Bem, a resposta então é isso. A gente não sabe o que causa, mas a gente tem que ter uma ponderação em relação ao uso. Eu espero que você tenha entendido um pouco disso, a gente coloque informação que é correta para a população e, por favor, compartilhe esse vídeo com as pessoas. A gente está falando do remédio mais prescrito no mundo. Então, quando você compartilha, muita gente que faz uso do remédio talvez consiga uma informação concreta, real e de qualidade, tá bom? E não esqueça também de se inscrever nos meus canais, Dr. Guilherme Labinas, no Instagram, no TikTok, no Facebook e no YouTube, Instituto Labinas, tá ok? Bem, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Toda segunda, quinta-feira tem vídeo novo no canal, tá ok? Um grande abraço e até lá!